De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Benedito Ramos, escritor, coordenador cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso assunto agora, professor, é justamente sobre o atrativo que representa aquele prédio suntuoso da Associação Comercial e no tocante à visitação pública, o que oferece a Associação Comercial nesse sentido e uma avaliação sua da inserção da Associação Comercial, né, naquele contexto do bairro de Jaraguá, que já foi bem mais movimentado que agora, não é? Olha, veja bem, há uma coisa que está acontecendo e que em bastidores pouca gente está sabendo disso, mas nós pedimos o tombamento de Jaraguá, da Saia Albuquerque inteira, desde... Não é tombada aquela área? Não, é tombado a nível municipal e estadual, mas não a nível federal. Não é tombado pelo IPHAN nacional, né? Pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional. Então nós... Faz a diferença, professor? Faz muita diferença. E por que até agora não se fez, não se tomou essa iniciativa? Diferença. Digo, não a associação comercial, porque a associação comercial é um equipamento em Jaraguá, mas os poderes não viabilizaram, o poder público não viabilizou isso. Porque nem sempre há tanto interesse dos poderes nesse sentido. Veja bem, tombar um bairro, você sabe que qualquer pessoa pode pedir o tombamento. Quem pediu foi a associação comercial. A associação em si não pode pedir o tombamento dela, porque ela é um prédio feito em estilo neoclássico tardio, historicista, não é um estilo de época. É bonito, é lindo, realmente o Brasil inteiro tem prédios semelhantes à associação. Porém, o que existe em Jaraguá é muito mais do que a arquitetura, do que a paisagem urbana. Existe uma história em Jaraguá que talvez o Brasil não tenha, muitos estados brasileiros não têm. No tocante especificamente, professor? No tocante há muita coisa. Primeiro, desenvolvimento. Como é que você tem um porto natural? Jaraguá é um porto que a natureza dotou Maceió de um porto que já era porto antes do descobrimento do Brasil. Jaraguá significa enseada das Canoas ou enseada do Senhor. Eu prefiro enseada do Senhor. Então, porque ali na Pajuçara morava uma pessoa, tinha uma pessoa. Há uma escritura pública que fala de uma casa construída na Pajuçara. Bem, Jaraguá, muito antes de Maceió tomar forma, Jaraguá já saía navios daqui de Maceió levando produtos brasileiros pelo porto de Jaraguá. Jaraguá, na verdade, foi quem fez Maceió surgir. Nasceu lá. Nasceu em Jaraguá, e Jaraguá era separado de Maceió. Né? E Maceió, eu estou terminando um trabalho agora sobre isso, porque eu contextualizei toda essa história e mandei para o IPHAN, né, para a sede do IPHAN, e continuei pesquisando. E agora eu estou transformando isso num livro, né? A configuração de Maceió a partir do século XVIII, quer dizer, como uma cidade setecentista, né, que se desenvolveu no século XVIII e XIX, século XIX e XX, mas ela seria do século XVIII. Isso é muito interessante porque quando a gente começa a estudar Jaraguá, Maceió aparece. E quando começa a estudar Jaraguá, Maceió, Jaraguá aparece. Há um detalhe que você não sabe, mas aqueles trapiches que nós temos ali, existe uma particularidade sobre aquilo ali que você nem imagina. Na verdade, trapiche é o nome das moendas feitas para moer açúcar. Já se fazia isso na Espanha para moer azeitona, para moer o fruto da azeitona para transformá-la em óleo de oliva. Oliva, pronto, a oliveira. As oliveiras. E
Quando chegou aqui no Brasil, o Brasil implantou aquela peça com 6 bois rodando e criou aquilo no estado de Pernambuco. E havia, inclusive, um engenho chamado Trapiche, naquela região. O que aconteceu? O lugar da moenda se chamava Trapiche. Depois o cara começou a chamar Trapiche também o armazém que guardava o açúcar. Enfim, virou tudo Trapiche. Quando ampliou o conceito. Pois né? é, quando você vê os armazéns do Porto ser chamado Trapiche, porque guardava também açúcar. Uhum. Depois você vê também que em Pernambuco, até o cara que vendia estiva era chamado de trapicheiro. Aí você vai ver, puxa vida, desde quando começou isso? Ora, Dom João VI veio para o Brasil em 1808. A carta, a abertura dos portos às Nações Amigas, esse documento, ele não chama armazém, ele não chama trapiche, ele chama armazém. No ano seguinte, ele já faz um alvará, um documento, e já chama armazém de trapiche. Então, aconteceu quando eu estive em Portugal, eu quis saber se os armazéns de Porto eram conhecidos. Não era. Então, eu encontrei um livro, numa livraria, procurando, e encontrei um livro que falava que era um sumário vamos dizer assim, um elenco de palavras, de objetos, que existia no período do descobrimento. Aí eu comprei um livrinho desse tamanho que depois eu descobri que havia na Biblioteca Nacional de Portugal, na biblioteca digital. Aí eu baixei também. Não havia trapiche, eles não conheciam, era armazém. Então, trapiche é uma palavra formada na capitania de Pernambuco e disseminada no Brasil. Uhum. Quando o Marquês de Pombal, que era ministro do rei Dom José I, obrigou ao Brasil a falar português, porque antes falávamos uma língua, que era o Tupi-Guarani, a língua geral do Brasil. Uhum. Muitos lugares, muitos nomes deixaram de existir como nomes indígenas. Mas Jaraguá permaneceu e Maceió, que era Maceioca, permaneceu. Uhum. Você entendeu? Então, nós temos uma história beleza para contar. Então, por conta disso... E daquela forma leve que o senhor sabe colocar. Aí eu fiz o pedido para lá. Esse pedido eu tive a ajuda da professora Josimere Ferrari, da universidade, que com os alunos delas precisou fazer um levantamento de campo, dos imóveis todinho. Um trabalho assim, braçal, que o IFAM Maceió tinha que fazer antes de mandar para Brasília, e que tinha que fazer isso aí, até orientado por Brasília, que Brasília olhou com bons olhos o tombamento, segundo eu soube. Então, está se concluindo. Hoje mesmo, de manhã, antes de abrir a associação, estava a professora Rosemary lá na porta da associação para subir, para mostrar aos alunos alguma coisa. Eu perguntei, Josi, você dormiu em Jaraguá? Aí ela disse, então eu cheguei agora. Então, você vê que nós temos tido ajuda para tombar. Pois é, ajuda e o respaldo histórico que vai justificar esse tombamento. Se isso acontecer, esse vai ser muito bom para Jaraguá. O que muda? Olha, o que muda, eu acho que é o respeito. Inicialmente, o respeito. Porque eu próprio, euzinho, vou longe não, há muito tempo atrás, no governo, quando o prefeito era o Cícero Almeida, o Cícero mandou pavimentar o início ali, até ali o Misa, e aí todo mundo caiu em cima dele e eu o defendi. E depois a professora Adeciane disse a mim, não, o senhor está errado. Mas por quê? Paralelepípedo é comum. Em Roma você anda sobre asfalto e Roma não deixa de ser Roma. Não, tem um sentido... Aí ela não soube me explicar por quê. Aí o tempo passou, quando foi nessa pesquisa, eu peguei as falas da província, que são documentos recuperados pelo Luiz
Nogueira, que é membro da academia do Instituto, secretário perpétuo do Instituto Histórico, ele conseguiu esse material na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É um material muito rico, muito bom sobre Alagoas. São as falas dos governadores, os relatórios, tudo. Então, vai lá, eu encontrei que aquele paralelepípedo era a pedra inicialmente usada para fazer aquele calçamento. Não é que aquele calçamento seja original ou não, é o tipo de pedra escolhida, foi aquele. A importância estava nisso. Então não adianta a gente pensar, não, vamos botar... Porque eu defendia pelo o simples fato de que quando um transporte grande, pesado, passa na associação, ela estremece. E quando ela estremece, o reboco racha. E às vezes caía parte do que aquilo ali foi feito ainda com óleo de baleia, essa coisa toda. E eu defendia por conta disso. Então, eu vim compreender. Né? Eu precisei pedir desculpas, né? Pedir desculpa pela minha ignorância. Anterior, né? Pois é, aí compreendi por quê. Professor, e qual é o tempo máximo que se espera, qual é a previsão? Eu tenho a impressão que esse ano a gente consegue tombar. Porque eu vi uma coisa muito séria, o que aconteceu para que eu tomasse essa providência foi que havia um prédio de primeiro andar ali na Saia Albuquerque, quase em frente à delegacia da Receita. A Receita Federal. E eu olhava esse prédio porque tinha sido sede da associação comercial. Era o antigo número 105, que parece que passou a 600, segundo o Moacir Santana no livro dele, Uma Associação Centenária. E eu guardava esse prédio, olhando ele, sempre lembrando que a associação foi ali. Mas ele vivia fechado tudo. Quando foi um dia, eles começaram a fazer uma reforma. Eu fui na Receita. Fora, normalmente, né? Porque mas quando a gente observa, o prédio já não existe. Como no centro da cidade, a gente observa exatamente. Muita destruição. Mas o que aconteceu foi pior. Esse prédio tinha no primeiro andar um azulejo antigo, talvez português, não sei, azul, bonito, belíssimo azulejo. A fachada de azulejo era linda. Eu entrei na Receita Federal, quando voltei, a metade da coisa o cara já estava quebrando, já estava desgraçado. E eu liguei para a Deciane, que era uma guardiã de Jaraguá, né, que eu sempre defendi que Jaraguá precisava ter um guardião, uma pessoa ali que ficasse sempre acompanhando. Alerta, né? Não é? Aí eu liguei a Deciane, mas não é possível, ele prometeu a gente que ia deixar isso intacto. Infelizmente aconteceu. E na hora foi passando um secretário, um ex-secretário de Viação e Obras daqui, que não era, que tinha deixado. E ali, na época, era o gabinete do Cícero, era ali. Repare, nas barbas do prefeito. E aí, ia saindo do gabinete esse cara que tinha deixado de ser secretário. Eu cheguei e disse a ele, aí ele disse assim para mim, eu não sou mais secretário, não. Eu disse, bem, mas continua sendo cidadão, né? Foi a única coisa que eu disse a ele. Então, outra vez, eu fiquei na frente de uma caterpillar, como a gente chama, para ela não passar na Saia Albuquerque. Minha filha ficou horrorizada, o motorista desceu brabo, mas graças a Deus, iam passando 2 guardas de trânsito e fizeram a caterpillar voltar e ir pela Barão de Jaraguá. Mas então, não há também nenhuma indicação, não é? Ali no início da Saia Albuquerque, para impedir que... já há uma indicação. Há uma indicação mas há um desrespeito. Ainda hoje ocorre isso, ainda hoje ocorre de passar. Professor, entendeu? Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já a gente está de volta.